Os nossos 3 convidados incluem o governador Helder Barbalho, excelentíssimo governador Helder Barbalho, ele está chegando, então só alguns segundinhos. Tá, o meu ponto aqui já disse que ele está em coletiva, mas na sequência já vai entrar. Tá. Vou chamar os nossos 2 outros convidados, que vão compor aqui o próximo painel também. Marcelo Brito, que é enviado da COP30 para os estados subnacionais da Amazônia. Por favor, Marcelo. Muito obrigada. A diretora executiva da COP30, Ana Toni, por favor. E o excelentíssimo governador do estado do Pará, Helder Barbalho. Por favor, governador. Bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Marcelo, é com você. Posso falar daqui mesmo, né? Como você quiser. Bom dia a todas e a todos. Que ótimo ver isso aqui cheio. Marina, em seu nome, em nome do CEBETS, eu parabenizo pela iniciativa de trazer essa turma para cá. E o ponto que eu quero pegar é da fala do Oliver, da importância dos contatos pessoais. E mais do que isso, eu já dei uma volta aqui, quando eu cheguei, já encontrei com vários amigos que representam movimentos sociais aqui da Amazônia, que representam extrativistas aqui da Amazônia. Então, o que vocês estão fazendo aqui é colocar em contato líderes empresariais, líderes do setor econômico, com pessoas que não necessariamente são vistos no dia a dia. Ou seja, dando visibilidade àqueles que, por um processo histórico brasileiro, às vezes tiveram que se esconder para sobreviver. E esse é um momento ímpar da Amazônia brasileira, com a COP do Brasil sendo realizada aqui na Amazônia, aqui em Belém do Pará, para que a gente consiga dar visibilidade a isso. Se a gente não conseguir fazer essa integração, os nossos negócios sustentáveis serão sempre pela metade. Eu aproveito, Marina, para o espaço para fazer um apelo, dado o número de empresários e líderes empresariais aqui nesse momento. O tempo de pôr a mão no microfone para falar o óbvio passou. Nós precisamos das pessoas que tenham coragem de vir aqui à frente e falar o que não é óbvio, o que necessariamente precisa ser conduzido e feito. E muitos estão fazendo muita coisa no silêncio, mas o silêncio não é transformador. Então, além de não falar o óbvio, nós precisamos ter a coragem de mostrar o que está sendo feito, mesmo que seja num trilho completamente diferente daqueles que a maioria acha que deve ser. As transformações são feitas pelo incômodo. E se a gente não exercer, principalmente nesse ano, o poder do incômodo, a gente não consegue fazer, eu não digo nem as transformações, mas as transições necessárias. Os estados da Amazônia estão todos acompanhando, sob a liderança aqui do governador Helder, que é o presidente do consórcio da Amazônia. A gente tem rodado os estados todos. Nesse final de semana eu estava me reunindo com um grupo de quilombolas no interior do Maranhão, num trabalho maravilhoso que está sendo feito lá. Hoje outra parte do nosso time está lá no Acre, ou seja, nós estamos rodando, tentando construir algo para que o legado da COP seja muito mais do que o legado natural da cidade de Belém, ou o legado natural Pará, mas que seja um legado para a Amazônia toda e para o Brasil também. Então, Marina, parabéns a você e ao CEBETS pela organização e a todos pela presença. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Por favor, Ana.
Bom dia a todas e todos, muito prazer estar aqui no CEBEDES, nessa reunião tão importante, agradecer Marina Grossi. Fico pensando, Marina, como é que é o movimento climático empresarial sem o CEBEDES? Assim, a gente já não consegue nem imaginar. Então, agradecer por todo o trabalho que você e o CEBEDES vêm fazendo. Cumprimentar os meus envoys especiais da COP30, não só Marina, Marcelo Brito, Marcelo Beá, outro Marcelo aqui que é muito carinhoso, Marcelo Furtado, tantos amigos aqui também do governo, aqui estou vendo o Pedro do MAPA, logicamente os empresários e empresárias, Gustavo, Arthur. É um prazer estar aqui, governador. Eu lembro que a gente estava juntos em Sharm el-Sheikh, quando o presidente Lula decidiu, né, vamos ter uma COP no Brasil e vamos ter a COP em Belém. Estávamos ali, os dois pavilhões muito próximos, e nós temos tantas afinidades que vocês percebem que a gente está assim, até no tom aqui da roupa similar, isso mostra. Mas eu quero principalmente agradecer Belém do Pará, o Estado do Pará, por receber a COP30. Isso é muito, muito importante para todos nós. E eu, como embaixador André Corrêa do Lago, a gente tem viajado pelo mundo inteiro, o Brasil inteiro também. E toda vez que questionam Belém do Pará, eu falo assim, poxa, eles não têm ideia do que estão questionando. Belém do Pará vai fazer história na COP30. Eu não tenho nenhuma dúvida que o debate climático, antes dessa COP, foi um. Depois dessa COP vai ser outra, e uma das razões é porque é aqui em Belém do Pará. A gente estava ouvindo aqui, Oliva, a discussão, a conversa que você teve com o Gustavo e com a Marina, e é muito emblemático que as COPs, a gente esquece, né? A COP nasceu a Convenção de Clima nasceu no Rio de Janeiro em 92. E temos o Acordo de Paris há 10 anos atrás. E a gente reconhece pouco o quanto a nossa vida mudou por causa dessas convenções. A gente não falava de renováveis, a revolução energética que está acontecendo na China, na Índia, no Brasil, nos Estados Unidos, a revolução de transporte, com o transporte a biocombustível, o transporte elétrico, o debate sobre a agricultura, né, Marcelo, que mudou assim, completamente. Agora a gente entende o debate sobre a agricultura regenerativa, o debate sobre desmatamento. Isso aconteceu num momento muito curto de tempo. E veio muito de cima para baixo, porque a gente começou a entender quais são as consequências da mudança do clima, que a gente pensou que ia ser do futuro, né? A gente falava das novas gerações, e ela chegou muito mais rápido do que a gente imaginou. Hoje está 45 graus na Espanha, em Portugal, na França, 45 graus. A gente teve aqui Rio Grande do Sul, está tendo o Rio Grande do Sul, enchente no Rio Grande do Sul, novamente. Os incêndios que aconteceram aqui na Amazônia, governador, e que provavelmente vão, tomara que com menos força, vão acontecer novamente, não só aqui, mas Los Angeles e todos os lugares. As consequências chegaram muito mais rápidas. E eu acho que chegou num limite, acho que a nossa COP30 simboliza isso bastante, de que as mudanças, sim, começaram através da ciência, mostrando quais seriam essas consequências de cima para baixo. Mas, como foi tão bem colocado no painel anterior, a geopolítica não está ajudando. E as consequências agora, e o motor de mudança não vai vir mais de cima para baixo, de negociações internacionais que cada vez estão mais difíceis. A mudança agora vem de baixo para cima. A mudança agora vai vir das empresas, como a gente já está vendo, dos consumidores, das populações indígenas e populações tradicionais, dos governadores, dos prefeitos. Essa mudança, e eu tive, agora recentemente eu estava em Bonn, onde estavam tendo as discussões de negociação, e depois foi a Londres, onde estava tendo a Semana do Clima em Londres. E pareciam dois mundos diferentes. A gente em Bonn demorou 2 dias para acordar na agenda de discussão. Como assim? Ninguém está com pressa. E em Londres era o oposto. Eram 700 eventos com investidores,
com prefeitos e prefeitas, com sociedade civil, com populações locais, mostrando queremos fazer, somos parte do mutirão. A mudança está um pouco nas nossas mãos. E é com esse intuito que a COP30 se coloca como uma COP, não só de implementação, Marina, mas como aceleração da implementação. Porque a implementação já começou. O que a gente precisa, acho que Gustavo mencionou isso, a gente precisa acelerar essa mudança e a gente precisa dar escala a essa mudança. E acho que talvez o tema escala é um dos mais difíceis para o Brasil. Pensar em escala, porque o Brasil é totalmente um provedor de soluções climáticas, não resta dúvida disso, nas áreas de agricultura, energia, florestas, somos um provedor de soluções climáticas, mas o nosso grande desafio é ser um provedor de soluções climáticas com escala e acelerando essas soluções que ainda falta muito para a gente colocar. E aí, Marcelo, você falou, nos desafiou todos nós, né? Quando fosse falar, não falar o óbvio, muito difícil, então não conseguirei. Mas eu acho que tem uma coisa que talvez está ficando mais óbvia para o Brasil, e novamente acho que a COP30 vai ajudar a consolidar isso, e principalmente sendo no Pará, sendo em Belém, que é a nossa vocação socioambiental, a nossa vocação de provedor de soluções climáticas, que nós brasileiros ainda não vestimos essa camisa. E eu acho que o que vai fazer a diferença para a COP30 somos nós brasileiros vestindo a camisa de que sim, essa é a nossa vocação, de sermos provedores de soluções climáticas, com todos os desafios, erros e acertos, mas a gente poder vivenciar, porque é só se a gente conseguir vivenciar e sentir isso, a gente vai conseguir falar para os outros, que acho que a gente tem muita dificuldade de se colocar. Então, a COP30 é uma COP de soluções, fico feliz, acho que ali, né, que são essas 60 soluções que estão ali colocadas, a gente também recebeu do Itaúsa, Arapiaú e outros, um livro de soluções, e é isso, é o Brasil pensando nas soluções que nós já temos, a agenda de ação inteira da COP30, vocês viram, foi lançada semana passada, pensando em soluções em 6 eixos, e a gente conseguir trazer esses eixos para o debate, e a partir de agora, achei que foi fundamental o que foi colocado, vai ser sociedade civil, governos subnacionais, governadores, prefeitos e prefeitas, assim como empresários, influenciando o passo da negociação internacional, e não o oposto mais. Mas, para isso, a gente tem que se organizar, e a gente espera que a agenda de ação que foi colocada pela presidência da COP nos ajude a dar essa escala. Então, eu quero agradecer muito a CEBEDES, Marina em particular, por todo o trabalho que vocês têm feito de mobilizar o setor privado, é absolutamente necessário, porque vai ser não só o nosso soft power, né, como foi colocado, mas vai ser o motor de crescimento brasileiro. Vamos assumir a nossa vocação socioambiental de pensar soluções climáticas. Então, agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigada, Ana. E agora, para encerrar esse momento, eu convido o excelentíssimo governador Helder Barbalho. Por favor, governador. Bom dia a todas, bom dia a todos. Certo de que já foram muito bem acolhidos desde o primeiro momento deste evento pela Marina, mas gostaria de dar as boas-vindas àqueles que visitam Belém, àqueles que visitam o estado do Pará. É uma honra a todos nós podermos estar recepcionando o CEBEDES mais uma vez e agradecer publicamente, Marina, você tem sido uma parceira de sempre. Muito do que o estado do Pará tem conseguido avançar tem o seu pensamento, tem o seu suporte, tem o seu estímulo, e ao citá-la também aqui, gostaria de poder nominar tantos, mas certamente cometeria um grave erro de pessoas importantes nesta caminhada não terem a devida referência. Portanto, em nome
da Marina, eu gostaria de abraçar a todos que têm enxergado o Pará, têm colaborado com o nosso Estado, têm cooperado com as iniciativas públicas e iniciativas privadas em território paraense. Cumprimentar a Ana, uma satisfação, querida, poder ter você junto a nós mais uma vez. Leve o abraço ao embaixador André Corrêa do Lago e a todos que estão cooperando e colaborando na gestão da COP30. Cumprimentar ao Marcelo, que nos dá o suporte no consórcio de governadores da Amazônia. Tenho o privilégio, ao presidir este consórcio, de ter o Marcelo como um importante colaborador junto aos demais estados da Amazônia brasileira. Cumprimentar a todos que já participaram dos painéis que me antecederam. O faço em nome do Gustavo, presidente da Companhia Vale, uma importante parceira da economia do nosso estado e que tem colaborando, inclusive, de maneira muito ativa nas agendas que nós estamos em preparação para a COP30 em Belém. Marcelo nos desafiou, Ana, a poder falar aqui e pensar um pouco fora da caixa. Primeiro, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é fora da caixa. Se nós fizermos uma retrospectiva de alguns anos para trás, certamente nós não estaríamos aqui a imaginar, faltando 4 meses para a COP30 acontecer em Belém do Pará. Certamente poderíamos estar a imaginar que ela aconteceria em qualquer outro lugar do mundo, mas não aconteceria na Amazônia. Então, por si só, nós já estamos sendo aqui, nos desafiando e desafiando o mundo a pensar fora da caixa e compreender de que as urgências climáticas exigem mobilização na dimensão desta urgência e coragem para construir um novo paradigma. E aqui me cabe, naturalmente, como governador do Estado, olhar um pouco para o nosso território e reportar aquilo que nós estamos fazendo dentro deste contexto. E confesso a vocês, me levando a janeiro de 2019, quando nós assumimos o governo, nos depararmos com um estado de um modelo econômico muito voltado e exclusivamente voltado às atividades de uso do solo de altas emissões. Este era o perfil econômico do Estado do Pará. E, a partir disto, nós iniciamos um processo de construção passo a passo para que pudéssemos conciliar o histórico das nossas vocações econômicas, buscando inserir no comportamento cultural, econômico e social, economia de baixo carbono, produção de baixo carbono. Inicialmente, com as ações de comando, controle e fiscalização, nós estávamos num patamar de desmatamento histórico, com mais de 4.000 quilômetros de quilômetros quadrados. Estamos chegando agora, no final do PRODES deste ano, com 1.900 quilômetros quadrados. Olha a comparação, há quase 6 anos atrás eram 4.000 quilômetros quadrados. Estamos fechando o ano PRODES com menos de 2.000. Então, é uma demonstração de que as ações de comando, controle e fiscalização têm sido bastante eficientes, eficazes, fruto da parceria institucional do governo federal nas suas áreas de jurisdição, da mesma forma com o governo do Estado, lembrando que no âmbito federal houve a necessidade de recompor e reestruturar os órgãos de comando e controle federal, que passaram por um processo de desmobilização e de desmonte, mas o fato é que as ações de comando e controle têm sido muito eficazes. Mas nós sempre dizemos, desde o primeiro momento, sem comando, controle e fiscalização, nós não damos o passo seguinte. Mas apenas com comando, controle e fiscalização, nós também não conseguiremos dar passos muito distantes. Teremos, talvez, uma impressão pontual de redução, mas nós teremos logo, logo, a reversão deste cenário com a retomada do crescimento, porque haverá um impacto social e, consequentemente, uma pressão sobre a floresta por falta de alternativa econômica. E aí eu me apanho no que é central, tendo um público tão qualificado quanto vocês. Alternativa econômica. Nós precisamos ser pragmáticos. Muitos têm o olhar exclusivamente pautado na conservação. Nós temos que compreender que, para trazermos a agenda da conservação
no nível perene e no nível de escala, nós precisamos garantir com que floresta viva possa valer mais do que floresta morta. Talvez esta frase pareça um tanto quanto fria, um tanto quanto pragmática demais, um tanto quanto, talvez, desconectada com a sensibilidade que um líder político deva ter com a preservação do meio ambiente. Sim, mas a minha lógica e o meu conceito é de que nós precisamos conciliar as árvores em pé com as pessoas que moram abaixo da copa das árvores, sob pena de nós fazermos do conflito social uma das maiores forças contrárias à preservação ambiental. E por isso, no estado do Pará, desde 2019, quando estávamos ainda sendo acolhidos, Ana, por você, no Pavilhão Brasil, lá na COP híbrida, COP Santiago, sendo realizada em Madrid, o Brasil não tinha pavilhão. E nós estávamos ali no pavilhão da sociedade civil, uma coisa muito acomodada, muito pequena, mas muito acolhedora. E ali nós lançamos o Plano Amazônia Agora, novembro de 2019, que era exatamente todo o contexto daquilo que o Pará apontava para a gestão da sua agenda ambiental. Desde o pilar comando e controle, mas avançando para a regularização ambiental, regularização fundiária, buscar apoiar para intensificar a produção, incrementar novas agendas que pudessem transformar biodiversidade com bioeconomia, agenda de restauro, metas de restauro do Estado e também a agenda do mercado de carbono. E de lá para cá, nós pudemos implementar estas agendas. Hoje, o Estado do Pará passa certamente para o desafio que já foi dito aqui, a como escalar estas atividades. Todas elas estão conceituadas, todas estão legalmente institucionalizadas como política de Estado e não política de um governo, e todas com as bases absolutamente fincadas para que nós possamos impulsionar esta nova estratégia econômica do Pará. O Pará passa a fazer uma nova escolha de um Estado que tinha como vocação econômica apenas a atividade da agricultura e pecuária e a atividade da mineração, passa a ter a atividade da bioeconomia e de negócios verdes com uma nova estratégia econômica do Estado do Pará. E aí passo a detalhar estas ações. Na atividade de bioeconomia, hoje, o Estado do Pará já implementa as suas ações a partir do plano de bioeconomia construído a muitas mãos, de maneira plural, com a participação da sociedade civil, com a participação da academia, com a participação institucional do governo. Lançamos o plano de bioeconomia em Sharm el-Sheikh, naquele momento, quando ali, depois de um amplo estudo, foi mais de um ano de diversas audiências públicas com comunidades tradicionais, trazendo os conhecimentos ancestrais para poderem dialogar com os conhecimentos do hoje e, com isto, poder alavancar para estratégias econômicas. E, com estes estudos, saímos para buscar semear parceiros. E hoje temos um passo importante em consolidação, que é a construção e a entrega do Parque de Bioeconomia da Amazônia, a quem gostaria muito de convidar a todos vocês. E aí, Marina, nós prepararíamos a logística, mas eu gostaria muito que vocês pudessem ir conhecer o Parque de Bioeconomia. Está ficando pronto. Nós estaremos inaugurando na primeira semana de outubro. Já convido a todos para a inauguração do Parque de Bioeconomia da Amazônia, que está sendo realizado no Porto Futuro, em uma das áreas importantes que serão cluster na COP, espaço que passa desde a área de conhecimento até a área de produção, para que nós possamos incentivar startups, para que nós possamos impulsionar conhecimento, convergir conhecimento e ali ser um ponto de referência e de suporte para a alavancagem
desta nova atividade econômica. E, junto a isso, o Banco do Estado do Pará, com uma linha específica de fomento e de indução produtiva para as atividades de bioeconomia. Uma outra agenda relevante e importante é a agenda de restauro. O Estado do Pará teve a coragem de compreender de que nós só vamos cumprir as metas de restauro do Estado do Pará se nós envolvermos a iniciativa privada. E por isso fizemos a primeira concessão pública de restauro de todo o Brasil em uma área muito simbólica, que é a APA Triunfo do Xingu. E por que do simbolismo da APA Triunfo do Xingu? Porque esta área de proteção ambiental é a que mais sofreu pressão da pecuária ilegal. E aí eu faço a separação aqui, nós somos um case de sucesso de pecuária de qualidade. Mas lá, particularmente, ali era um símbolo de grilagem de terra, de terras públicas, desmatando para transformar em pecuária, sem qualquer agregação de valor, sem qualquer responsabilidade ambiental. E o Estado foi à Justiça, recupera a área, estuda aquele ambiente e oferece à iniciativa privada para a recomposição de 12 mil hectares. E ainda este ano, nós estaremos, se Deus nos permitir, na Bolsa de Valores de São Paulo novamente, para mais 2 rodadas de outras 2 áreas de 10 mil hectares cada uma, para que nós possamos ampliar a oferta à iniciativa privada, com concessão de 40 anos, com um estudo robusto de retorno mediante os investimentos necessários, e inclusive sendo um farol para as estratégias nacionais e estratégias subnacionais, para que nós possamos atrair a atividade privada para este negócio, para esta oportunidade, já que estas áreas de restauro permitem que possa ser feito manejo florestal, como também captura de carbono e captura de carbono de áreas de restauro. Por último, a agenda do mercado de carbono. Nós precisamos compreender de que o carbono pode se transformar para nós numa nova commodity, uma nova commodity global. O mundo inteiro está buscando estratégias e oportunidades de neutralização de emissões. E certamente aquilo que nos diferencia na oferta das soluções, claro, sem desmerecer o quanto o Brasil é pujante na transição energética, o quanto o Brasil tem sido importante em biocombustível, SAF, e oportunidades que estão colocadas para colaborar na transição econômica e ecológica, na redução das emissões. Mas eu entendo que quem é um estado da Amazônia, quem é um país da Amazônia, que tem, portanto, um diferencial diante de outros países, nós temos que enxergar isto como uma grande vocação de oportunidade para que o Brasil seja locomotiva desta agenda. E por isso o Estado do Pará primeiro optou, com o pé no chão, a construção de um sistema jurisdicional com muita responsabilidade. Foram mais de 2 anos de construção do seu sistema jurisdicional. Após isto, Ana sabe, Marcelo também, porque estávamos juntos na luta para que o sistema jurisdicional estivesse na lei brasileira, para que não peassem o sistema jurisdicional indo na contramão do que o mundo está demandando a partir da necessidade da integridade do processo do mercado de carbono. E o Estado do Pará concebeu a sua política jurisdicional, já pôde realizar a primeira formalização na última semana do clima em Nova York, num montante de 12 milhões de toneladas, um volume de recursos importante que se aproxima de R$1 bilhão. Neste momento, nós estamos fazendo as escutas livres às comunidades tradicionais para o processo de repartição destes recursos. São cerca de 45 audiências em cada comunidade tradicional, sejam extrativistas, sejam indígenas, sejam quilombolas e também produtores da agricultura familiar, para que nós possamos extrair conteúdo
e pensamento no sentido de legitimamente apresentar uma lei que seja aprovada no Parlamento Estadual, em que a repartição seja justa, em que os recursos advindos da preservação ambiental, da redução de emissões, e registre-se pelos números projetados do Estado do Pará de comparação daquilo que se emitia aí, ou aquilo que está se emitindo, o Pará chega a mais de 300 milhões de toneladas disponíveis até o ano de 2027. Se fizermos uma conta de 300 mil toneladas para 300 milhões de toneladas a 15 dólares, que foi o quanto nós vendemos cada tonelada em Nova York, nós estamos falando de chegar a cerca de 45 bilhões de reais. Para um estado, é quase um orçamento anual do Estado do Pará, de uma economia que não estava colocada à mesa, de uma oportunidade de receita que não estava à mesa, que vai representar, por um lado, a oportunidade dos verdadeiros guardiões da floresta terem a liberdade econômica e, por outro lado, vai permitir com que o Estado tenha receita para continuar fazendo frente, por um lado, à agenda de comando e controle, mas muito mais adiante, para podermos impulsionar e financiar a bioeconomia, para podermos ampliar cada vez mais ciência, tecnologia e fazermos aqui um hub de conhecimento cada vez maior e podemos estimular as estratégias de sustentabilidade. Portanto, esta é uma agenda que nós acreditamos muito e queremos, nesse momento, buscar conciliar os pensamentos diversos. É natural, quando se fala de algo novo, as incertezas acompanham. Quando se fala de algo novo, o contraditório, ele é até positivo, é importante. E nós temos partido dessa discussão. Por isso nós estamos indo na ponta. E aí, quando chega uma comunidade indígena que tem maior dúvida, vamos ouvir esta comunidade, vamos exaurir as dúvidas necessárias, vamos dialogar com pesquisadores que possam adicionar conhecimento, com os órgãos de controle da mesma maneira, para que nós possamos sair robustos desse processo, mas compreender de que a nossa floresta, com a possibilidade da captação de gases de efeito estufa, podem efetivamente ser uma grande estratégia de monetização a partir das demandas do mercado internacional. E, por último, dentro de pensar fora da caixa, e prometo encerrar, o nosso Estado deseja deixar um legado a partir do protagonismo da COP30. É o legado para a cidade de Belém? Sim, mas é o legado geracional da liderança da agenda ambiental sustentável na Amazônia. E por isso, pensando fora da caixa, nós somos o primeiro Estado do Brasil que aprova e sanciona a lei de responsabilidade ambiental. O que significa isto? Que um Estado que não tinha uma fonte segura de financiamento para a agenda ambiental, a partir de agora, passa a utilizar de recursos oriundos de royalty minerário, de taxa minerária e de taxa hídrica, atrelando percentuais destas taxas exclusivamente para a agenda da sustentabilidade. Apenas como um efeito de comparação, o orçamento de 2025, que está aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governo do Estado, para este ano, tem para a agenda de sustentabilidade no Estado 100 milhões de reais. A partir da Lei de Responsabilidade Ambiental aprovada por nós há cerca de um mês atrás, no próximo ano, nós teremos 1 bilhão de reais para a agenda da sustentabilidade no Estado do Pará. Isso significa fortalecimento e garantia de recursos para comando e controle? Sim. Mas significa que nós poderemos dialogar com as atividades de produção de alimentos e atrair para as ações de sustentabilidade, para garantir rastreabilidade integral do nosso rebanho e mostrar que a gente produz com integridade produtiva e continua sendo protagonista na proteína animal.
que nós vamos incentivar integração pecuária, lavoura, floresta, incentivando o açaí, incentivando o cacau, verticalizando produção, agregando valor. Que nós poderemos impulsionar cada vez mais um fundo que possa alavancar e facilitar acesso ao crédito para a nossa bioeconomia espalhada pela Amazônia. E tantas outras iniciativas transversais que permitam com que a nossa floresta seja o nosso tesouro em pé, viva e gerando riqueza para que nós possamos transformar a vida daqueles que vivem na Amazônia. Muito obrigado, parabéns a todos, sejam muito bem-vindos a Belém e que possam voltar sempre. Levem de nós a melhor das impressões e voltem para a capital da Amazônia para juntos construirmos a COP das COPs, a COP 30 em Belém, no Pará, na Amazônia, a COP do Brasil. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada.